Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês com o programa Bate-Papo Entre Amigos. Como eu sempre falo, não é um programa de entrevista, e sim de conversa, um bate-papo agradável. E hoje o nosso querido amigo convidado é o Eduardo Costa, que é contador, especialista, com um grande potencial nesse um nome já renomado, digamos assim, na parte de contabilidade, em termos de empresas. E ele está com um projeto muito legal, que é isso que a gente vai falar, que é o Vale Creche. O Vale Creche é um programa, um projeto, aonde ele vai apresentar, as creches particulares. Ele vai explicar melhor, que ele tem mais detalhes, né, Eduardo? Ele Sim, é sim. amazonense de Manaus e é um prazer estar falando contigo, Eduardo. Por favor, fale com a gente aí, conte um pouquinho da sua história para o Portal Mano, Barrancas. tá ótimo, mano. Obrigado aí pelo convite, tá? Fico muito feliz de estar aqui falando com você. Eu sou de Manaus, nasci aqui na Aparecida, cresci no Parque 10 e me formei no CIESA, né, ali do Parque Tapajós, ali no comecinho, e saí para estudar, né? Saí da cidade de Manaus para estudar e trabalhar, e depois do tempo voltei, né? Agora já faz 3 anos que eu estou aqui em Manaus, e voltei, estou trabalhando na minha área aqui, sou professor, né, de contabilidade, controladoria, e sou empresário também, empresário contábil aqui em Manaus, trabalhando principalmente com os incentivos da Zona Franca de Manaus, né, a minha especialidade. Você está me ouvindo bem aí, mano? Eu estou ouvindo. E o pessoal aí de casa, tá ouvindo legal, Eduardo? Eduardo, tenha vontade. Eu estou ouvindo perfeitamente, Tá. tá? E esse projeto da creche, Eduardo, como que você pensou nele? Qual a gente sabe que tem necessidades que a gente, né? Mas como que você observou, você tomou conhecimento e se preocupou com as nossas crianças? Olha, essa pergunta é muito boa, mano. Tem uma série de motivos para isso ter acontecido. Quando eu morava fora, morava fora do Brasil, eu acabei olhando para o nosso país e comecei a perceber que a nossa política tinha alguma coisa errada, né, com a nossa política, né? Nós estávamos ali no auge do petrolão, aquele escândalo de corrupção, né, que deu origem à Lava Jato, né, aquela grande operação de combate à corrupção. E eu percebi, né, de maneira geral, que tinha algo errado com o nosso país, né? O nosso país estava de um jeito, a política, né, do nosso país estava de um jeito meio problemático, né? As políticas públicas e os nossos políticos também. Claro, não generalizando, né? E eu percebi, né, de acordo com os índices e resultados que o nosso país ia tirando, Brasil, né, no teste internacional que tem, que é o PISA, aquela prova internacional que tem, eu percebi que a nossa posição ela ia caindo, caindo, caindo. Nós estamos praticamente em último na América do Sul. E isso me ligou ali uma luz, eu comecei a prestar atenção, focar bastante nesse ramo da educação, né? Eu comecei a prestar atenção para essa área. E alguns números foram saltando, assim, chamando a minha atenção para eu olhar para esse problema. Um dos números importantes que me chamou essa atenção foi o problema de analfabetismo funcional, né, que a gente tem no nosso país. Os Altíssimo. números de analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que leem e não conseguem entender muito bem, não conseguem interpretar texto, né? E as nossas notas também na matemática. A minha mãe é professora, né, de matemática da rede pública, então eu conheço bastante essa área. As nossas notas nessas provas do PISA de matemática também são muito baixas. E eu comecei a entender e achar que o problema central nosso
estava ali na área de alfabetização, né? No sexto ano ali, sexto ano não, né? No sexto ano de vida das nossas crianças com 6 anos de idade, que Seis é anos mais de ou menos idade. a alfabetização que hoje está sendo chamada de primeiro ano, né? É o primeiro Uhum. ano do fundamental. Só que, quanto mais eu fui estudando esse assunto de educação, mais eu fui verificando que, na verdade, o problema não está, de fato, na alfabetização, mas está, sim, antes, na pré-escola. Porque as pesquisas indicam que as crianças que não estão na pré-escola, ou que não possuem uma pré-escola de muita qualidade, 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, quando chegam na alfabetização, não conseguem dar conta, né? Então, o problema, na verdade, está até anterior, nosso problema de educação nacional. Está até anterior, está aí para a escola. Eu tenho corrido aqui as creches e pré-escolas de Manaus e eu tenho confirmado isso com todos os profissionais que eu estou visitando, né? As diretoras de escola que eu visito. Eu digo diretoras porque geralmente são mulheres, né? É, A maioria no, delas, quase 100%. é, Essa área. normalmente Diretoras, são mulheres mesmo. é, Não é de isso? todas as escolas que eu já visitei 25. Só 2 eram homens. Todas as outras 23 eram mulheres. Então, as diretoras pedagogas, né, que eu tenho falado, as psicopedagogas, ao conversar com elas, elas me mostram, elas me confirmam que realmente essa teoria essas pesquisas são verdadeiras. Não, Uhum. a criança que não tem uma pré-escola de qualidade, quando ela chega na alfabetização, ela tem problemas. Então, eu fui fazer uma pesquisa. E aí eu descobri que aqui em Manaus, nós temos 8 creches para cada 100 mil habitantes. 8 creches pré-escolas, né? Sei. Outras cidades, como Curitiba e Fortaleza, esse número é muito maior. Por exemplo, em Fortaleza, nós temos 29 creches a cada 100 mil habitantes. Em Curitiba, temos 33 creches a cada 100 mil habitantes. Né? Eu peguei Curitiba e Fortaleza para comparar, porque são cidades grandes, que nem Manaus. Né? Exato. Curitiba é um pouquinho menor que Manaus, em termos de quantidade, e Fortaleza é um pouquinho maior em termos de quantidade. Mas veja, é 4 vezes a menos. Manaus tem muito pouca creche à disposição. Né? As crianças estão bem desassistidas, e não só as crianças, mas as mães, né? Essas famílias que precisariam, né, desse suporte. Então, inspirado num projeto lá de São Paulo, da capital de São Paulo, que foi aprovado em 2019, né, quem quiser pesquisar aí, o projeto Vale Creche, aprovado pela vereadora Janaína Lima, lá em São Paulo, inspirado nesse projeto, que tem dado muito certo lá, nesse ano de 2020, já criou mais de 80 mil vagas de creche lá em São Paulo. São Paulo é muito grande, né? Mas mesmo para São Paulo, esse é um número expressivo. Então, inspirado nesse projeto lá, nós fizemos o nosso projeto, o projeto Vale Creche. Temos aqui a nossa minuta, nosso projeto de lei, né? É um projeto de lei e que a gente está tentando avançar com ele aqui em Manaus por meio de iniciativa popular. O que esse projeto visa fazer? Ele tem a seguinte lógica. A família que não conseguir colocar o seu filho, né, ou sua filha numa creche municipal da rede pública, por falta de vagas, e Manaus está muito problemático em relação a isso, em relação a vagas, ela pode, estando esse projeto aprovado, ela pode pegar pode pegar esse pedido de vaga, né, de não ter conseguido, essa negativa de vaga. Se esse projeto estiver aprovado, leva lá na prefeitura de Manaus, fala, olha, não consegui vaga na rede pública, eu gostaria de um Vale Creche. A prefeitura fornece esse Vale Creche para ela, como se fosse um voucher, né? Um Vale Creche, e ela pode colocar a criança, o filho, na escola privada, na pré-escola ou creche privada, né? Claramente, obviamente, essas creches elas precisariam estar credenciadas, né, na prefeitura, precisa se credenciar, tem que passar por um processo ali de qualidade que vai envolver a Secretaria, né, Municipal de Educação, claro, tem o Conselho Municipal de Educação também, que trabalha com isso, mas é a ideia de fazer com que a rede privada consiga suprir, né, essa quantidade de falta de vagas que nós temos na rede pública. Em resumo geral, esse é o projeto. É um belo projeto, sem dúvida, e super necessário.
para as nossas crianças, para a gente ter uma sociedade melhor, mais justa também, futuramente, né? E eu acho que sem a educação de base, né, a creche, primeiro ano, aquelas criancinhas, né, sem aquela educação de base, a gente não faz pessoas para contribuir com a sociedade. Não é só a universidade, né? É importante, mas para mim sempre foi mais importante o ensino básico. E o teu projeto eu acho excelente e está recebendo muito apoio ou como que está? Sim, todas as creches que a gente tem visitado, com exceção de uma ou duas, as diretoras, as pedagogas desses colégios, as proprietárias, né, têm nos dado apoio, né? Nós temos uma reunião marcada com o sindicato amazonense de escolas privadas. Vamos conversar com eles na semana que vem. É legal que eles entrem nesse projeto, que eles nos ajudem. Né? Nós temos uma pessoa lá do sindicato que gostou desse projeto, se interessou e vai querer levar para lá. E as creches pré-escolas estão nos ajudando, fazendo coleta de assinatura, porque é um projeto por meio de ação popular. Aqui no Brasil, em Manaus, precisa ter 10 mil assinaturas de apoiamento. Não é um número tão alto, né? Para você ter uma ideia, creches particulares, nós temos aqui, de acordo com o censo escolar de 2019, 129. Então, se a gente pegar 100 creches e pré-escolas e cada uma delas coletar só 100 assinaturas, já bateu a meta. Né? Então, elas estão fazendo essa coleta de assinaturas para nós, é um projeto que está recebendo bastante aceitação. Eu costumo dizer, mano, que é um projeto ganha-ganha, ao quadrado. A criança ganha, porque ela tem acesso, tem a condição de ter acesso ali, essa pré-escola, né, que é tão importante nessa fase de crescimento dela. A escola particular ganha, porque ela traz um volume, né, para dentro. Os pais ganham, a mãe ganha, porque permite ter um tempo para poder colocar a criança na creche e talvez procurar ali um emprego que ela precise, ou exercer uma atividade qualquer que ela precise. E a cidade ganha porque é mais emprego, né, sendo desenvolvido, e roda a economia, né, só tem benefício esse projeto, não tem nenhum malefício. E o que você falou é muito interessante. A nossa pirâmide de investimento está invertida. A gente está investindo demais na faculdade, no ensino superior. É importante, claro, tem que investir mesmo, mas aqui embaixo está pouco, está errado essa pirâmide, está invertida. A gente precisa começar a reverter isso aos poucos. É o que eu acho, né? Há algum tempo já eu tive vendo, assim, eu olhava assim, pô, mas o Brasil não está investindo na educação de base, está faltando isso, está faltando creche para as crianças, porque hoje em dia é a mãe que trabalha, o pai que trabalha, aonde que vai deixar, né? Deixa na casa de um vizinho, correndo risco, né? A pessoa nunca sabe, né, meu Precisando, né? amigo? E às vezes pessoas apenas conhecidas, daí tem um tio, tem um namorado lá, né? Tem pessoas, infelizmente, com índole ruim mesmo. Exatamente. E Nós prejudica entramos a nessa criança, seara. prejudica o futuro da criança, né? E eu acho que, na minha opinião, é essencial esse teu projeto. Assim, é extremamente essencial. E eu vejo um Isso. jovem com um currículo lindo, que eu estava vendo aqui, lindo o teu currículo, né? Você trabalhou em Londres, né? Em 2014 a 2016. Você foi da Embraer, né? Sim. Então, você é super jovem, né? Eu tô e com currículo já desses e preocupado com as crianças. E isso é importante ter uma pessoa como você que tenha essa consciência e se envolver nesse trabalho. Que a gente vê muitos falam, tá, mas não metem a mão, né? Assim, não vão de cara, não batem, não enfrentam, digamos assim, né? Sim. Eu falei Apenas. desse projeto. Perdão, pode falar. Não, pode falar, não tem.
Esse ponto que você falou é importante, mano, porque eu falei que é um projeto ganha, 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 né? Eu Exato, ganha, escrevi ganha. quais são os ganhos. Mas tem mais alguma coisa ainda que eu esqueci de mencionar. Como esse projeto ele veio por ação popular, e eu estou fazendo isso, né, por livre e espontânea vontade, né? Eu estou disponibilizando um pouco do meu tempo nessa direção. Hum, Quando você tem um projeto que é apresentado na Câmara dos Vereadores por ação popular, porque como é um projeto de lei aqui em Manaus, é lá que ele vai acabar, né? É lá que ele, é lá onde ele, na verdade, é lá onde termina o meu trabalho e, de fato, o projeto começa, né? Se a gente conseguir fazer um movimento legal e conseguir levantar essas assinaturas, que semana que vem eu vou saber como é que vai estar o número exato dessas assinaturas, né? Passa pra gente que a gente coloca no Barrancas, tá bom? Ótimo! Opa, Passa muito todas bom. as informações que a gente joga, porque esse trabalho é um trabalho extremamente importante, social, e Sim. eu tô com vocês nesse trabalho, tá bom? Ah, muito O obrigado, mano. Barrancas tá aberto para ajudar o que for possível. Vou atrás, viu? Vou Pode, atrás. pode, pode, pode vir, não tem essa não. Tá, e eu estava falando que conseguir aprovar um projeto desse, ou pelo menos colocar em discussão, olha só que tipo de mensagem que a gente vai estar mandando, né, nesses tempos que a gente está vivendo, essa nossa desilusão, de certa maneira, né, segmentos da política, né, alguns pedaços da política. Nós, sociedade organizada, né, pessoas comuns, pessoas normais, podemos fazer a mudança. Nós temos a capacidade de gerar mudanças na nossa sociedade. Né? Existe, dentro da lei orgânica da nossa cidade de Manaus, essa possibilidade de se apresentar um projeto de lei, isso também a nível federal e a nível estadual, por iniciativa popular. Né? Se nós quisermos alguma coisa, né, o governo municipal não nos dá as creches em quantidade que a gente precisa, o governo federal também não, o governo estadual também não, nem é muita função do governo estadual. Né? Então, só colocando como um exemplo, né, problemas que nós enxergamos na nossa sociedade, que nós mesmos podemos resolver, né, com a nossa própria energia, com a nossa própria vontade. Então, se esse projeto vai à frente, né, por essa iniciativa popular, a gente está mandando uma mensagem muito importante. Olha, se você quiser algum tipo de mudança, né, faça você mesmo. Junte-se com as pessoas que você quer e apresente um projeto como esse, converse com as pessoas e exerça a mudança de fato. Então, além de gerar o benefício para a educação em si, a gente gera essa energia de cidadania que eu acho assim que a gente está precisando bastante na nossa cidade, né, no nosso país. É verdade, eu concordo com você plenamente. Mas só é que algumas pessoas elas pensam, né, em fazer, mas é muito trabalhoso, né, Eduardo? É Essas desgastante olheiras, também. É essas olheiras de bastante. monstro, é bem trabalhoso mesmo. É prazeroso, né? É prazeroso, mas é desgastante ao mesmo tempo. Então, tem que ter muita vontade de mudança, muita vontade de fazer o bem para a sociedade. Sim, E não é qualquer pessoa, né, Eduardo? sim. Né? A Mas gente reclama, né? Mas fazer a gente já. é isso aí, mano. Muita gente está Né? reclamando. A gente tem que parar de reclamar e partir para ação. Sair da indignação apenas e ir para ação, para movimentação, para mudar de fato a sociedade na direção que a gente acha que ela tem que ir. Né? Nós não precisamos ficar à mercê dos políticos que estão aí, eleitos, que nunca fizeram nada pela gente. Né? Lógico que sem querer generalizar Não, também, lógico. mas a gente percebe que realmente poderia ser muito melhor. Né? Então, é uma sementinha que a gente está plantando de mudança, que eu enxergo que o nosso país está germinando já algumas sementes que foram plantadas lá atrás, desde muitas manifestações populares que houveram, e a gente tem que continuar esse trabalho nessa direção. E eu, olhando esse cenário, eu pensei, olha, qual é o problema que eu acredito que dá para resolver em Manaus com um projeto de lei? Né? Nós temos diversos problemas em Manaus, diversos. Temos problema de planejamento urbano, temos problema de esgoto, diversos. Mas com um projeto de lei, nós podemos resolver esse problema da creche. Porque a iniciativa privada, que são as creches e as pré-escolas particulares, estão aí à disposição para resolver esse problema, para ajudar nesse problema. E uma coisa do projeto que eu queria te falar, mano, Fica à vontade. essa tabelinha aqui, se eu puder falar,
Pode, fica à vontade. Eu fiz um pedido, depois de eu mesmo fazer o cálculo, né, já que eu sou da área de contabilidade, controladoria, entendo um pouco de números, eu fiz o cálculo por mim mesmo e depois pedi essa tabelinha aqui da prefeitura e o cálculo acabou batendo. O Vale Creche, porque a gente pensa assim, né? Poxa, como é que vai misturar a iniciativa privada com a iniciativa pública, né? Eu fiz o cálculo e o Vale Creche ele precisa funcionar da seguinte maneira: ele não pode custar para a prefeitura de Manaus, ou seja, para os nossos bolsos de quem paga o imposto, né? Ele não pode custar mais do que já é pago, né, lá na prefeitura com a educação infantil. Então, esse cálculo que eu mostrei aqui demonstra que o custo médio do aluno na educação infantil ele é de R$ 511 por mês por aluno. Então, veja, o nosso dinheiro está sendo aplicado a R$ 511 por mês por aluno na educação infantil. E nós temos creches particulares aqui em Manaus, de altíssima qualidade, não querendo dizer que a creche municipal não tem qualidade, mas temos creches particulares muito bem conceituadas, com mais barato que esse valor. Então, a iniciativa privada, em resumo, está à plena disposição, tem plena capacidade de absorver qualquer demanda excessiva que tenha, até mesmo para desafogar as nossas creches municipais públicas. Elas estão bastante lotadas, eu tenho conversado com profissionais dessa área, e eles têm dito que é difícil de fazer um trabalho de qualidade quando a sala está muito lotada, quando tem muito aluno. Então, isso aqui acaba ajudando, né? Você acaba desafogando a rede municipal. Em Manaus tem quantas creches particulares? 129. 129. E públicas? 40, em torno de 40. Pô, juntar, né, dá quase 200, né? São mais ou menos 170 e alguma coisinha. Isso. Não estou com os números aqui, mas eu lembro mais ou menos de cabeça. Mas essa é a... Por que não unir, né? Exatamente. Existe muita vaga ociosa nessas 129 creches para escolas particulares que podem ser aplicadas. É aí que entra a beleza da inteligência dessa iniciativa. É por isso que lá em São Paulo foram criadas 80 mil vagas, com essa mesma lógica, né? Eu estou mapeando aqui, terminando de mapear aqui em Manaus a quantidade ociosa de vagas que nós temos nas creches particulares. Eu estou achando que aqui em Manaus daria para gerar, logo de início, 3 mil vagas em escolas particulares. São 3 mil famílias, né? 3 mil famílias que podem ser beneficiadas nessa direção, exatamente. De uma forma direta, né? Inicial, né? Inicial, exatamente. Inicial. A tendência desse número é crescer. As crianças realmente, elas precisam, assim, desse apoio, né? Porque tem crianças extremamente inteligentes. Inteligentes. Só que não tem oportunidade, né? Tem que ser desenvolvido. E a creche ajuda, né? Enquanto o pai e a mãe trabalham, né? Para sustentar a casa. É muito... Exatamente. Você também viveu em Londres, né? Sim. Como que é lá, a esse respeito? Você deu uma olhadinha, assim? Bom, lá a educação é pública, né? Lá tem uma educação pública, existe, mas é pública, mas é privada. Então, é parecido com a dos Estados Unidos. A educação lá é paga, né, para quem pode pagar, e quem não pode pagar acaba acessando as mesmas escolas de quem paga. Nesses termos de parceria entre iniciativa privada que funciona, é uma maneira de trabalhar que funciona. A lógica, mana, é a seguinte: se você tem uma prefeitura que tem tanta coisa para fazer, tanto problema para resolver, você ainda vai ter ali um secretário e um pouco do prefeito também, que acaba tendo que investir um pouco de tempo nessa direção para alugar ou construir o imóvel, contratar energia, contratar pessoas, pagar segurança, contratar água, comprar equipamento, fazer tudo isso, e ainda ter os professores ali que precisam trabalhar para fazer essa educação de qualidade. Então, todo esse trabalho, né, que acaba ficando carregado na máquina pública,
A ideia desse tipo de parceria é justamente, aos poucos, desafogar essa necessidade. Então, você apenas trabalha ali com um conselho, né? Por exemplo, que a gente já tem o Conselho Municipal de Educação, né? Uhum. Pode fazer a gestão de como é que estão indo as escolas, mas você dá essa mensalidade para as escolas particulares e elas fazem toda essa gestão com o seu corpo de professores, com o seu imóvel, né, que elas já têm, com energia, etc., com estrutura que já tem à disposição. Então, essa ideia, né, do Vale Creche, ela tende a ter essa ideia, não é privatizar a educação, como algumas pessoas podem acabar achando que não é isso, não tem nada a ver, né, porque você vai ter ali a fiscalização completa do Conselho da Educação e, principalmente, na educação, a gente sabe, a gente pode fazer provas, né, ter provas, testes, bem, para ir analisando como está indo isso. Então, só tem a ganhar. Esse modelo já funciona, né, em outros lugares, outros países, como você mencionou, em Londres. Então, é urgente que a gente tente implementar ele aqui em Manaus. Esse é o meu desejo. E faça o teu desejo o meu desejo, viu? Vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos. Porque realmente, assim, eu via o governo investir na universidade. É importante. Mas eu olhava assim, e o ensino de base, aonde é a formação das pessoas, aonde a criança, né, moralmente se desenvolve, né, intelectualmente, aonde que fica, né? Ainda E, tem um problema um pouco mais sério que esse, mano. Quando você tem, dependendo do local de Manaus, né, em comunidades um pouco mais humildes, que tem um pouco mais de problema relacionado com violência, quando a criança não está na escola, não vai na creche, acaba se desinteressando ali, ou acaba entrando ali meio que empurrada na escola, ela não acompanha ali os verdade. coleguinhas dela, porque ela não fez a pré-escola, não fez a creche, né? Ela pode acabar desenvolvendo outras atividades. É o que acontece muito por aqui em Manaus. Né? Ela acaba entrando para a violência, né? Acaba entrando para o tráfico, acaba, como as pessoas dizem aqui, o tráfico acaba pegando elas. Então, é um problema que é muito maior do que parece. A gente não enxerga, a gente acha que é apenas uma nota lá do PISA que vai melhorar se a gente Uhum. resolver isso. Não é só isso, tem muito mais coisa envolvida. E essa pirâmide invertida de investir tanto na educação superior, enquanto a nossa educação de base está tão problemática, né, ela precisa ser corrigida. A gente tem o caso de pessoas que estudam a vida toda em escola particular, na hora de estudar na escola, na faculdade, vai para a universidade pública, né? Então tá errado isso daí, tem que ser o inverso. A gente precisa mudar e resgatar aí uma maior qualidade nessa área. E não é culpa dos professores, isso é importante mencionar. Como mencionei, minha própria mãe é professora da rede pública. Né? Então, não é dizer que a escola pública está sem qualidade, não é isso. Né? Eles querem trabalhar, eles querem fazer um trabalho sério, mas existe um problema que é a vontade política, e há muitos problemas nessa área, como a gente mencionou. Né? A nossa política está problemática. Né? Como eu estava mencionando, minha vontade de voltar aqui para o Brasil, voltar para Manaus, né, para minha terra natal, fui com essa intenção de querer ajudar, né, porque a nossa política está caminhando, né, por águas um pouco problemáticas, né, como eu mencionei, os escândalos de corrupção e diversos outros problemas que nós temos. Isso acaba atrapalhando a educação também, porque a gestão escolar é uma gestão complicada, não é tão simples. Né? Precisa de um conhecimento especializado ali, tanto de gestão, quanto de gestão de competências, quanto de gestão de pessoas. Então, gerir uma escola é um trabalho, né? A gestora de escolas aí que eventualmente É estão assistindo a complexo, gente, né? elas sabem que é um trabalho complexo, né? E aí, quando você envolve problemas políticos, né, a questão de passar de ano, a gente sabe que é um problema nas escolas, na nossa educação infantil, fundamental, é obrigado a passar de ano, senão gera um certo problemas. Então, de todos esses problemas, a gente tem que tentar resolver, a gente vai de pouquinho em pouquinho, e eu acredito que esse Vale Creche é uma sementinha que Que pode vai, tentar vai ajudar. evoluir muito, vai evoluir. Vai pegar o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, e a gente vai progredindo, a sociedade vai progredir com Exatamente. essa, É o que com esses esperamos. projetos, com certeza, com certeza. Eu gosto muito da parte social. Assim, eu Sim, não sou política, não. Eu fui eleita há algum tempo o presidente do Concidade aqui em Humaitá.
E, legal. e a gente viu a dificuldade que é de lidar com o governo, né, com o municipal no nosso caso, né, aqui é muito difícil, assim, é, ou facilitam ou complicam no meio, emperram no meio do campo, né, para fazer para homologar o regimento interno, a gente levou 1 ano e 3 meses. Nossa, Não tô brincando, tô brincando. isso cobrando, estando em cima. Eu ia lá toda vez, todo dia eu ia lá. Conheço bem, É, conheço bem. fui na promotoria, e mas foi um trabalho, foi muito trabalho, sabe? Aí que eu vi como que é difícil fazer as coisas funcionarem, né? Tem que ter boa vontade. Se não tiver, não Boa adianta. vontade. Boa vontade, boa fé. Boa É fé, preciso ter isso. exato. E está E faltando na nossa política, viu? exato. Sem querer O generalizar, menos eu, mas está né? E faltando. mais nós. Menos eu, Eu mais sempre nós. digo, se você me permite, que a diferença do primeiro mundo para o terceiro mundo é que as pessoas pensam em nós. Se o meu vizinho está ruim, ele pode me prejudicar, né? Assim, do primeiro mundo pensa assim. Então eu vou ajudar, todos ficamos bem, a coletividade, né? E já o nós brasileiros, nós, né? Eu digo de sul ao norte, né? Assim, nós não, nós pensamos em nós. Se a gente está bem, o outro se ferra, né? Digamos assim, entre aspas. Assim, eu não tô nem Isso, aí. isso é E traduzido em números, viu, mano? Como eu gosto de números, eu gosto muito de você acompanhar. gosta de número. É Gosto muito bom de isso. acompanhar E, indicadores, essas coisas. exato. É claro que nós temos a realidade aqui do Brasil que ela pode alterar um pouquinho alguns tipos de índoles e comportamentos nossos. Mas se Uhum, você olha mundialmente o índice de caridade, vamos dizer assim, existe um índice que mede isso, e ele não é um índice por riqueza, ele é por riqueza do país, né, em termos sim, absolutos, ele é proporcional. Os países do primeiro mundo estão em primeiro lugar, disparado em caridade, doação, exato. organização social. Está lá em cima a quantidade de pessoas